Bora então? Vamos lá. Então vamos começar aqui. Vou começar compartilhando aqui uma, uma página aqui com vocês. Aqui está. Compartilhando uma aqui. Aqui. Me deem um ok se está aparecendo aí para vocês. Tá, né? Beleza. O tamanho tá adequado, assim, vocês estão conseguindo enxergar bem, inclusive os detalhes aí um pouco menores dessa figura? Como que tá para vocês? Eu acredito que eu não consigo aumentar aqui, eu não sei se eu consigo dar um zoom, mas, bom, talvez... Dá para ver, né? Tá bom, perfeito. Ahn, Bom, então aqui, nessa primeira imagem, na verdade, eu tô... o Marcelo está dizendo que está no celular e está bom, né? Então tá ótimo, Marcelo. Obrigado, gente, pelo feedback aí. O que eu coloquei aqui nessa primeira figura, né, na verdade, uma síntese, uma pequena síntese do que nós conversamos na aula passada e, assim, a conclusão que nós chegamos no final do nosso encontro passado é o que está representado geometricamente por essa figura, né? Essa figura, a gente está vendo aqui um círculo, né? O raio desse círculo, né, o raio desse círculo é igual a 1, né? Aliás, essa foi uma pergunta que nós tentamos responder no encontro passado, né? Por que o círculo trigonométrico tem raio 1? Né? E apresentamos razões, né, históricas e razões lógicas para essa escolha, né? E aí, então, a gente passa a chamar de círculo trigonométrico esse círculo de centro na origem, né, centro no 0, 0 do nosso plano cartesiano aqui, e de raio 1. É esse círculo que a gente está vendo aqui na figura, tá? Bom, nesse círculo, a gente pode representar qualquer ângulo, né? A gente representa ângulos nesse círculo a partir de pontos sobre o círculo, sobre a circunferência. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um ponto B ali, né? Não sei se dá para enxergar que é um B, né? Mas é um B, aquele ponto ali. Vou até escrever aqui um pouco maiorzinho, para... Aliás, é a primeira vez que eu estou usando aqui esse recurso do Google, o Jamboard. Espero que dê certo. Esse aqui é o ponto B, tá? Fiz aqui um pouco maiorzinho para vocês poderem enxergar. Então, tem um ponto aqui sobre... Eu tenho um ponto ali sobre a circunferência, tá aqui, né? O ponto B. E esse ponto, ele determina um ângulo, né? Se eu traço um raio, né, partindo do centro do círculo, que é a origem, e chegando até o ponto B, automaticamente a gente forma um ângulo, se eu considerar, né, esse aqui seria uma perna do ângulo, a outra perna sempre será esse raio que sai do ponto da origem e chega naquele ponto ali, que é o ponto 1, 0, né? É o ponto de abscissa 1, esse pontinho aqui, ó, ponto de abscissa 1 e de ordenada 0, né? Então, aquele ponto B escolhido sobre a circunferência determina um ângulo dessa forma. Ele também determina um arco, é o arco que sai desse ponto aqui, do ponto 1, 0, e chega até o ponto B, né? Então, esse arco aqui é determinado também pelo ponto B, assim como esse ângulo. Imagina, Bianca, fico contente que você tenha vindo. Tranquilo, fico feliz aí de ver você aqui com a gente. Então, né, o ponto B sobre o círculo determinou um ângulo, determinou também um arco. Uma das coisas que a gente trabalhou na semana passada foi dar um pouco de qual é a ideia daquela medida de ângulos em radianos, né? E uma forma, assim, equivalente, né, que a gente poderia dizer sobre a medida em radianos é a seguinte:
Se o círculo que estivermos considerando tiver raio 1, como é o caso aqui, né, do círculo trigonométrico, então a medida desse ângulo alfa em radianos é exatamente o comprimento desse arco. Percebe como fica bem simples? Olha como fica legal a medida do ângulo. Ah, qual é a medida desse ângulo? É o comprimento desse arco. Então, quer dizer que o comprimento desse arco é exatamente a medida desse ângulo? Sim, só que em radianos. Né? Digam para mim, quanto é que mede o comprimento dessa circunferência aqui, ó? Se eu fizer a volta toda, tá? A volta inteira. Quanto mede desse círculo? 2π, né? Porque o comprimento da circunferência a gente aprende, né? É 2π vezes r, né? E o raio aqui é 1. Portanto, 2π vezes 1, logo 2π. E em radianos, a medida da volta inteira, a medida do ângulo que descreve a volta inteira em radianos é justamente 2π. Ou seja, a medida do ângulo coincide com a medida do arco. Então, se, por exemplo, se esse arco aqui ele tiver um comprimento de π sobre 4, então é porque esse ângulo terá medida de π sobre 4 radianos. Se eu considero, por exemplo, esse 1/4 da circunferência, né? 1/4 da circunferência. 1/4 da circunferência, se a circunferência inteira mede 2π, 1/4 vai medir 2π dividido por 4, que é a mesma coisa que π sobre 2. Portanto, em radianos, esse ângulo, que é o ângulo reto, que em graus era 90 graus, em radianos esse ângulo é π sobre 2. Né? E é muito legal que a gente vá acostumando a nossa mente a pensar ângulos em radianos, porque essa é a medida que faz mais sentido do ponto de vista lógico, do ponto de vista da matemática. A medida de ângulos que faz mais sentido, que tem mais significado, que tem mais apoio na lógica matemática, é a medida em radianos. E por essa razão, assim, que deve ser suficiente para nos convencer disso. Olha, a medida do ângulo é igual à medida do comprimento do arco. Então, eu não preciso mais diferenciar o que é comprimento desse arco e o que é medida desse ângulo, porque é a mesma coisa, desde que eu esteja num círculo de raio 1. Gente, eu vou aqui ficar o tempo inteiro pedindo para vocês me darem um ok se está indo tudo bem, tá? Então me digam, até aqui, tudo certo? Alguma coisa que eu falei aqui não casou aí com o que vocês tinham absorvido semana passada? Maravilha, tudo certo então. Bom, então nesse contexto, esse ponto B, né, onde ele está desenhado ali, ele tem uma abscissa, né? Ele tem uma abscissa. Aliás, a gente percebe que a abscissa do ponto B corresponde justamente ao tamanho desse cateto, à medida desse cateto aqui, né? A abscissa do ponto B corresponde ao tamanho desse cateto. E esse ponto B, ele tem também uma ordenada aqui, ó. Ele tem também uma ordenada. Essa ordenada corresponde à medida desse outro cateto, né? Desse outro cateto. E esse cateto e esse cateto tem como hipotenusa esse raio, né? Como eu estou no círculo trigonométrico, então a medida aqui dessa hipotenusa é 1. Né? E aqui apelando para as relações trigonométricas do triângulo retângulo, ou equivalentemente apelando para aquela ideia de cordas, né, que eu falei para vocês na aula passada, né, que é aquela ideia do cálculo de cordas associadas a arcos que deu origem à função seno, né? A palavra que os hindus introduziram para a corda, ou melhor, para a semicorda, era a palavra jiva. Então, aqui, por exemplo, o que eles chamavam de corda? Se a gente reproduz aqui o ângulo alfa aqui embaixo, né, e prolonga essa linha aqui até chegar lá embaixo, então aqui a gente teria um arco, e a corda seria esse segmento, né, que une o ponto final e o ponto inicial do arco. E, no caso, a jiva, para os hindus, era a metade da corda, que seria justamente isso daqui.
Isso daqui era a jiva dos hindus, é a meia corda, né? É a meia corda. E aí, a palavra jiva foi evoluindo até se tornar a palavra que em português nós utilizamos seno. Portanto, isso aqui, a meia corda, é o que a gente chama de seno, né? Do ponto de vista do triângulo retângulo, o seno do ângulo é o cateto oposto, né? Cateto oposto, que seria essa medida, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é 1. Portanto, também do ponto de vista da trigonometria no triângulo retângulo, a medida disso daqui é seno do ângulo, né? Ou seno do arco, porque o ângulo e o arco aqui, para a gente, são a mesma coisa. E, e isso daqui, como a gente percebe, é a ordenada do ponto B, né? É a ordenada desse ponto B aqui. Então, a ordenada do ponto B é o seno do ângulo ou do arco. E a abscissa, que é a medida desse cateto, né, é o cosseno. Portanto, esse ponto B tem duas coordenadas. A primeira coordenada, cosseno de alfa, a segunda coordenada, seno de alfa. Foi nesse ponto que a gente chegou na aula passada, e a partir dessa forma de enxergar as funções seno e cosseno, né, como as coordenadas dos pontos que estão sobre esse círculo de raio 1, a gente deduziu aquela que é chamada de relação trigonométrica fundamental. Qual é a relação trigonométrica fundamental? É aquela que diz justamente o seguinte: se eu faço cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, qual é o resultado disso? Quanto dá? Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Dá 1, né? Aqui, do ponto de vista dessa interpretação dessas funções seno e cosseno, isso é meramente uma aplicação do Teorema de Pitágoras. É meramente uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Concordo? Porque dizer que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1 é simplesmente observar que isso é um triângulo retângulo, e no triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Usando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo em particular, a gente obtém a relação trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. Né? Foi nesse ponto, corrija-me se eu estiver errado, foi nesse ponto que nós paramos, né, nosso último encontro, nossa última live. Foi isso mesmo? É assim que vocês se lembram? Foi aqui que a gente parou, não foi? Bom, a pergunta é, a gente tem uma série de outras identidades trigonométricas, né? E eu escolhi aqui algumas, as principais, na verdade, para apresentar para vocês, e eu quero mostrar para vocês que, para a gente poder deduzir essas identidades trigonométricas, basta que conheçamos uma única coisa, que é exatamente o que a gente usou para deduzir essa que é a relação trigonométrica fundamental. O que a gente usou aqui? A gente usou aqui o Teorema de Pitágoras. Só isso. A gente só usou o Teorema de Pitágoras para deduzir a relação trigonométrica fundamental, que fica clara a partir desse triângulo retângulo. Veremos que o Teorema de Pitágoras também é a única ferramenta que a gente precisa para deduzir outras identidades trigonométricas que são conhecidas nossas. Então, a primeira que eu vou destacar, essa daqui a gente já tinha tratado da última vez, né? A primeira que eu vou destacar aqui para vocês é a seguinte. Vocês já viram aquela identidade trigonométrica que diz assim, algo assim, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Secante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Vocês já se depararam com essa identidade trigonométrica? Já, né? Secante ao quadrado de alfa igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Aliás, essa identidade trigonométrica em particular, claro, a relação trigonométrica fundamental também, mas ela é importantíssima no cálculo. Principalmente quando a gente estiver trabalhando com integrais, vocês vão ver como é fundamental essa identidade trigonométrica, que diz que secante ao quadrado
de alfa é igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Lembrando, né? Quem é a função que nós chamamos de secante de alfa? Secante de alfa é definido como sendo 1 dividido pelo cosseno de alfa, né? E a função tangente de alfa é a função dada por seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tudo bem? É assim que vocês se lembram? Secante é 1 sobre cosseno e tangente é 1 sobre seno? É isso, né? Beleza. Agora, deixa eu rabiscar um pouco aqui essa nossa figurinha aqui. Aqui, ó, eu tenho novamente um pedaço aqui do círculo trigonométrico. Bianca está dizendo que nunca tinha visto, Bianca, e aí foi descobrir na CIEP. Tá bom? Que bom que teve a CIEP, né? Que para poder dar para poder você ter esse primeiro contato, sem que esse primeiro contato tenha sido já direto lá no cálculo 1, né? Porque se esse primeiro contato acontece direto no cálculo 1, o baque ele é maior, né? Então, que bom que teve essa oportunidade, e muito legal. Então, aqui, a gente tem, de novo, um círculo trigonométrico, né? Peguei só um pedacinho dele aqui, ó. Círculo de raio 1. E aqui eu chamei de ponto D, aquele ponto 1, 0. E aí, passando pelo ponto D, eu tracei, né? Na verdade, eu não fui eu que fiz essa figura, eu só copiei ela aqui. A gente traça aqui uma linha vertical. Essa linha vertical, ela tangencia o círculo nesse ponto D. Né? O que é tangenciar? Nesse caso, seria ela encostar no círculo apenas no ponto D. Né? Essa linha vertical aqui, tá bom? E aí a gente traça lá, saindo da origem, um raio com uma certa abertura. Né? Abertura que determina um arco aqui, né? Um arco, um ângulo, né? Lembra que é tudo a mesma coisa. Determina essa abertura aqui de comprimento alfa. E aí esse raio, a gente prolonga ele até encontrar aquela reta vertical que tangenciou o círculo lá embaixo. Então, encontrou, formei um triângulo retângulo grandão aqui. Né? Conseguem ver aqui o triângulo retângulo? Né? Então, aqui está o ângulo reto, aqui embaixo, né? Lá no ponto D, e temos ali um triângulo retângulo. Se eu, a partir desse ponto, porque esse raio, né, ele encontrou esse lado aqui, essa hipotenusa aqui do triângulo, ela encontra o círculo num ponto. Se eu traçar uma vertical, né, saindo desse ponto e descendo até lá embaixo, né, tracei essa vertical aí, bom, aqui também eu tenho um outro triângulo retângulo menor, não tem? Tem um outro triângulo retângulo aqui? Nesse triângulo retângulo, aí a gente cai, nesse menorzinho, a gente cai exatamente no mesmo cenário desse caso anterior. Ó, é aquela linha que eu desenhei ali, né, é isso daqui. Então, aqui a gente sabe que é seno, e aqui a gente sabe que é cosseno. Então, aqui embaixo é isso que a gente tem, ó. Aqui mede seno, e aqui, ó, mede cosseno. Tudo bem? Ok, agora, se a gente volta lá nos primórdios da matemática, né, que são os primórdios da filosofia, em especial no trabalho que desenvolveu aquele que é considerado o primeiro filósofo da história, que é Tales de Mileto, a gente vai ver que ele desenvolveu ideias muito interessantes relacionadas ao conceito de semelhança de triângulos, né? E segundo esse conceito de semelhança de triângulos, esses dois triângulos aqui, ó, esse menor, esse menorzinho, e esse maior, eles são semelhantes. O que significa dizer que dois triângulos são semelhantes? Significa que eles têm os mesmos ângulos internos. Me digam, vocês viram essa noção de semelhança de triângulos lá no ensino fundamental ou ensino médio, em algum momento? Viram, né? Concordam, então, que dois triângulos são semelhantes se têm os mesmos ângulos internos? É isso, né?
Nesse caso, são dois triângulos retângulos, né? São dois triângulos retângulos, esse ângulo é comum aos dois triângulos, portanto, o terceiro ângulo terá de ser o mesmo, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será π, né? Sempre será 180 graus, se quisermos falar em graus. Então, eles são triângulos semelhantes. E qual que é a graça dos triângulos semelhantes? Qual que é a ideia, assim, essencial? Né? Dois triângulos que são semelhantes, os tamanhos dos lados podem variar. Aqui, por exemplo, ó, os tamanhos dos lados do triângulo menor são, claro, menores do que o do outro. Mas esses lados, eles são proporcionais. Né? Eles são proporcionais. Isso significa, por exemplo, que se eu fizer, por exemplo, se eu fizer aqui, esse lado, né? Esse lado aqui desse triângulo menor, tá bom? Se eu fizer, ou melhor, se eu fizer esse daqui maior, né? Essa hipotenusa aqui, dividido por esse cateto maior, então, ó, a hipotenusa maior, em azul ali, azul escuro, dividido por esse cateto maior, em vermelho, será igual a hipotenusa menor, azul escura, dividido pelo cateto menor em vermelho. Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? Né? Então, dividir esse tamanho, essa hipotenusa maior, por esse cateto maior, é a mesma coisa que dividir a hipotenusa menor pelo cateto menor. Né? Bom, mas vamos deixar a hipotenusa maior, suponha que a gente não saiba ainda quem seja. A hipotenusa maior, vamos deixar assim, hipotenusa maior. Agora, o cateto maior, esse cateto maior aqui, vermelho, aqui embaixo, a gente sabe quanto que ele mede? Alguém consegue me dizer? Quanto mede esse cateto maior aqui? Daqui do ponto da origem até o ponto D. Quanto que mede? É o raio, né, Yasmin? E quanto que mede esse raio no círculo trigonométrico? 1. Muito bom. Portanto, aqui mede 1. Então, ó, a hipotenusa maior, que eu ainda não sei quem é, ou faço de conta que não sei, a hipotenusa maior dividido por 1 é igual a hipotenusa menor dividido pelo cateto menor. Quanto mede a hipotenusa menor agora? A hipotenusa menor é essa aqui, ó, desse triângulo menor. Quanto mede a hipotenusa menor? 1, porque ela também é um raio, né? Então, aqui mede 1, e quanto mede o cateto menor? Daqui, da origem até esse pontinho aqui, que é justamente a abscissa desse ponto aqui, ó, lá sobre o círculo. Quem é? É o cosseno. Perfeito, perfeito. Esse aqui é o cosseno. Aqui no meu desenho está mais ou menos 0,8, né, Guilherme? Seria mais ou menos 0,8 aqui. Então, olha só. Hipotenusa maior dividido por 1 é igual a 1 dividido pelo cosseno. Então quer dizer que a hipotenusa maior é igual a 1 dividido pelo cosseno. Mas 1 dividido pelo cosseno é exatamente o que nós chamamos de secante. Ou seja, essa hipotenusa maior aqui, que sai lá do 0,0 e chega lá naquele ponto F, ali no desenho, descreve, né, essa hipotenusa maior aí, descreve exatamente a secante do ângulo alfa. Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Me digam. Maravilha. Agora, vamos olhar aqui para esse cateto verde maior aqui, né? Se eu posso repetir? Claro, claro, Bianca. Aqui, eu vou, assim, para poder repetir, talvez seja melhor se eu descompartilhar aqui com vocês por um momento, e aí eu vou fazer esse mesmo desenho aqui, porque daí eu escrevo e acho que eu consigo talvez deixar um pouco mais claro. Então, eu vou parar aqui a apresentação. Parei, né? Ok. Voltou aí para a minha imagem aí para vocês, né? Beleza.
Então, vou só fazer aqui o desenho novamente. Então, o desenho que a gente tem é assim, eu tenho aqui uma parte lá daquele círculo trigonométrico, aqui seria a origem, né? Origem, opa, aqui seria a origem, e aí a gente fez uma linha aqui, assim, vertical, subindo, a linha vertical subindo, e um raio aqui prolongado até bater lá na linha vertical, né? E aí, aqui também eu posso descer aqui uma, uma linha vertical aqui também, e aí eu formo esses dois triângulos retângulos, né? Aqui é ângulo reto, aqui também é ângulo reto. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, né? Esses dois triângulos são semelhantes. Sim, pode ser, vamos fazer isso. Vou deixar ali o triângulo maior e vou fazer aqui, então, aqui embaixo, então, assim, aqui vai ter né, eu vou chamar essa hipotenusa, assim, azul aqui, daqui até lá, eu vou chamar ela de H, assim, né? Esse aqui é H, a hipotenusa maior. Esse aqui, a gente sabe que mede 1, esse aqui mede 1, né? Esse aqui é 1. E esse aqui é o cateto maior, né? Sei lá, chamar de C esse cara, tá bom? E aí, no triângulo menor, eu vou reproduzir ele aqui. No triângulo menor, então, aqui é o ângulo alfa, aqui também é o ângulo alfa. No triângulo menor, a hipotenusa mede 1. A hipotenusa mede 1, né? Esse cateto oposto aqui mede seno de alfa. E esse cateto adjacente mede o cosseno de alfa. Tudo bem, então? Tá claro aqui? Beleza. E esses triângulos são semelhantes, né? Isso significa que eles seguem, os lados deles respeitam uma proporcionalidade. O que significa isso? Significa, por exemplo, que se eu pegar a hipotenusa do triângulo maior, né, que é H, se eu pego a hipotenusa do triângulo maior e divido pelo cateto aqui adjacente do triângulo maior, que é 1, isso vai ser a mesma coisa que a hipotenusa do triângulo menor, né, que é esse aqui, que é 1, dividido pelo mesmo cateto, pelo cateto adjacente, né, do triângulo menor, que é o cosseno de alfa. Bom, o que isso significa? Significa H sobre 1 é H. E 1 sobre cosseno de alfa é o que a gente chama de secante de alfa. Secante de alfa. Ficou mais claro? Ficou? Ótimo. Eu vou aproveitar aqui que eu estou aqui já com o desenho e vamos ver quem é C. Quem é esse cateto oposto aqui do triângulo maior, né? Então, ó, eu vou fazer assim. C dividido por 1, né, é o cateto maior dividido pelo menor, desculpa, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, C dividido por 1 vai ser cateto oposto, seno de alfa, dividido pelo cosseno de alfa. Só que seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é exatamente a tangente de alfa, né? Exatamente a tangente de alfa. E então, a hipotenusa do triângulo maior é a secante de alfa e o cateto oposto do triângulo maior é a tangente de alfa. Ficou claro, gente, isso para vocês? Por favor, me digam. Se não ficou, a gente pode tentar trabalhar isso de alguma outra forma. Ficou? Legal, muito bom. Agora, o que isso... Ficou mais claro, né? Maravilha. O que isso está dizendo, então? Vamos agora voltar lá para o nosso
para a nossa apresentação, uma guia aqui, que está, vamos lá. Estão aí vendo? Leva um tempinho, né, para aparecer. Pronto, beleza. Então, é o que tá colocado ali nesse desenho, né? Olha só, a hipotenusa do triângulo maior é a secante de alfa, e o cateto oposto do triângulo maior é a tangente de alfa. Alfa aqui, não está dito no desenho, mas é esse ângulo aqui embaixo, né? Esse ângulo que aparece aqui, né? Que é também a medida desse arco, né? Deixa eu apagar aqui, que agora ficou feio aqui o negócio, né? Bom, então, o que é legal nisso? É que, da mesma forma como a gente enxerga geometricamente as funções seno e cosseno no triângulo, no círculo trigonométrico, aqui a gente está vendo uma forma de enxergar também no círculo trigonométrico as funções secante e tangente, né? Então, elas têm uma interpretação geométrica também a partir do círculo trigonométrico, assim como as funções seno e cosseno. Vocês conseguiram perceber isso? Que esse desenho que nós estamos vendo é exatamente a interpretação geométrica dessas duas funções, secante e tangente? Conseguiram enxergar isso? Sim, fica visível isso para vocês? Isso é muito legal, porque, assim, em particular, a gente está enxergando secante e tangente como lados de um certo triângulo retângulo também, não é? Olha só, são 3 lados de um triângulo retângulo. Um deles é a secante de alfa, o outro deles é a tangente de alfa, e quem é o terceiro lado desse triângulo retângulo? A Yasmin está dizendo, eu nunca tinha visto a secante no círculo, né? Bem interessante, não é, Yasmin? Eu acho isso muito legal, porque é uma forma geométrica, assim, fica mais visível, né? Exatamente, Guilherme. O terceiro lado desse triângulo retângulo é esse lado aqui, né? Esse raio, né? Esse lado vermelho aqui é um raio, ou seja, mede 1, que é o raio do círculo trigonométrico. Então, a gente está aqui diante de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede secante de alfa, né? E aqui eu digo hipotenusa mede secante de alfa, porque pela posição desse ângulo, né, pelo tamanho desse ângulo, de fato a secante do ângulo é positiva. Então faz sentido dizer que a medida dessa hipotenusa é a secante de alfa. Dependendo da posição da posição ou do tamanho desse ângulo, a secante, o seno, o cosseno, eles podem ficar negativos. A gente não precisa ficar atento nisso, porque quando a gente está falando de tamanho de lado, a gente sempre está falando de algo positivo. Então, quando for o caso de, por exemplo, a secante ser negativa, então a secante não será o tamanho, né? A secante, ela vai ter relação, mas para você obter o tamanho, você teria que colocar um módulo ali, né? Porque o sinal pode alternar. Aqui no primeiro quadrante, não, ela é positiva, então está tudo bem. Então, a hipotenusa desse triângulo é secante, e os catetos são 1 e tangente de alfa. Ok, aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. O que a gente vai descobrir? O que vai aparecer quando a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aí? Acredito que vocês já viram, né? Já conseguiram enxergar o que aparece, né? Vou ficar aí com... Dá trabalho escrever isso aí no chat, né? Mas o que aparece é o que a gente está vendo, olha, soma dos quadrados dos catetos é igual a quadrado da hipotenusa, não é isso o teorema de Pitágoras? Logo, 1 ao quadrado mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, portanto, a gente acabou de, né, meramente aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, a gente descobre
essa identidade trigonométrica. 1 mais tangente ao quadrado de alfa é igual a secante ao quadrado de alfa. Me digam, gente, fez sentido? Ok? Conseguiram enxergar isso que eu estou falando? Tá claro para vocês? Ótimo, ótimo. Muito bom.